Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez eu quero trazer aqui uma reflexão que eu tive sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo 2:1. Vai dizer o seguinte: Exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Pelos reis, eu vou ler até o versículo 3. Pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador. Olha só, a maioria dos vídeos que eu faço aqui para esse canal, que eu estou fazendo, inclusive hoje, eu faço a fim de que outras pessoas tenham esse entendimento da palavra de Deus também, que eu tive, a fim de outras pessoas venham realmente viver o evangelho prático, mas principalmente eu faço para mim mesmo, porque muitas das coisas que eu falo são coisas que eu preciso aplicar na minha vida, coisas que muitas vezes eu não tenho feito, mas que eu, lendo a palavra de Deus, eu vejo que eu preciso fazer. Essa daqui que eu acabei de ler é uma delas. Aqui Paulo fala assim que antes de tudo, ele exorta a Timóteo que antes de tudo deve-se fazer súplicas e orações, intercessões, né, por todos os homens. Por tudo, antes de tudo, a oração. Isso que ele diz aqui a Timóteo. E eu percebo que muitas vezes eu tenho muita dificuldade para orar. Eu leio a Bíblia normalmente, com muita facilidade até, mas em orar eu falho bastante. E orar é um mandamento de Deus. Se você é cristão, você deve orar. Confesso, eu tenho pouco tempo de oração, eu tenho que mudar isso. Mas eu quero colocar essa reflexão. Antes de tudo, você tem orado? Porque muitas vezes a gente despreza a oração sem querer. Muitas vezes a gente fala assim, ó. A gente está numa situação difícil, né? Aí a gente vai e mete essa aqui, ó. Eu já fiz de tudo, já tentei tudo, agora é só orar. Isso daqui nessa frase você acabou desprezando a oração. Porque a oração não é o final, não é depois de fazer tudo, você vai só orar. É antes de tudo, se faça a oração. Aqui Paulo fala também que a gente deve viver, não só, ele coloca a oração antes de tudo, ele ainda coloca ações de graças por todos os homens. No versículo 1, essa segunda parte do versículo 1, né? E ações de graças é uma ação que é louvável, né? Que dá graças a Deus. Ações de graças, né? Significa também a Eucaristia, ações de graças. Enfim, às vezes a gente quer só orar. Orar é bom, mas praticar e buscar aquilo pelo que se ora é melhor ainda. Orar e praticar, duas coisas devem andar juntas, né? E ações de graças é justamente você agir, ação. Você vai agir de modo gracioso, fazer ações de graças. Então, além de orar por todos os homens, antes de tudo, você vai agir de modo gracioso para com eles. Aqui Paulo vai citar várias pessoas porque nós devemos orar. E no final, no versículo 13, ele vai falar o porquê que a gente deve orar. Porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador. Então tá aí a razão do porquê que você deve orar. É simplesmente para ter bens materiais? Não. Você deve orar porque isso é bom. O motivo da oração é porque é bom. E é aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador. Deus se agrada. Tem um versículo em Provérbios que diz assim que a oração do justo é o contentamento do Senhor. Então, ore, não deixe de orar. Orar é um mandamento para o cristão. Confesso que eu também tenho que praticar esta palavra. Então, acredito que ela é para todos nós. Reflita nisso. Pratique isso. Ore. Orar é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Até a próxima, pessoal. Compartilha esse vídeo para quem você acha que deveria compartilhar. Se gostou, não sei, fala aí nos comentários. E até mais. Até a próxima.